Hoje é um dia mais que especial para mim, porque é a segunda vez que a gente trabalhar aqui no sítio. A primeira vez eu tive a oportunidade de trabalhar e eu trabalhei com a Célia. E eu trouxe a Célia aqui e é a primeira vez que eu faço uma entrevista também. E eu trouxe a Célia para a gente conversar, para ela falar o que foi a constelação dela. Quando eu conheci a Célia, eu sentia algo que estava errado, mas eu não sabia o que era. Eu simplesmente sentia, eu olhava para a Célia e via que tinha algo errado que acontecia. Mas até então ela começou a ir participar, e ela chegava meio lá e participava, e sempre curiosa, mas até que chegou o momento certo da gente pegar e trabalhar. E quando chegou esse dia certo, e foi aqui no sítio que aconteceu, e por isso que é muito especial o dia de hoje, porque é a primeira entrevista, é a primeira vez que eu tinha constelado, feito uma constelação aqui no sítio, hoje foi a segunda vez. Faz mais de 2 anos que isso aconteceu. E foi naquele dia que eu pude entender o porquê que eu via a Célia daquela maneira, porquê que eu sentia ela com algo fragilizado. Eu sou suspeita em falar porque desde que me apresentaram, me falaram de uma maneira meia... Não sei se é a palavra certa, torta, porque a gente não consegue entender nada do que é. Eu já me apaixonei assim, falei assim, não, eu quero participar, eu quero fazer, né? Porque até então eu sentia alguma coisa dentro de mim, assim, que eu pensava, como que eu vou resolver isso? Onde que eu vou buscar ajuda? Com quem buscar ajuda? Comecei a participar, a gente foi participando, né? Resolvi fazer. Mas é algo assim muito transformador. Me sinto muito feliz da minha história, às vezes, servir de exemplo para outras pessoas. E não tem problema nenhum em falar, né? Toda constelação, ela traz uma... Mas um sentimento tua, diferente, né? Em particular, foi algo porque a emoção foi muito grande e a conexão que parecia que faltava dentro do teu inconsciente quando veio, né? E hoje, quando você fala isso de que você está se atualizando, eu vejo bem do que a gente trabalhou, que foi de você buscar novas versões. O entendimento que houve algo, mas que eu posso sim fazer algo diferente, que eu posso sim ter uma nova versão, que eu não preciso estar preso com aquilo. Que era como se você ficava preso em algo que não sabia, mais ou menos isso. É como se cada vez que ela participa, ela consegue encontrar um pedacinho que estava faltando na parte do quebra-cabeça para poder se encaixar. É o que eu vejo que acontece com ela. Na verdade eu me sinto assim, é como se desse uma renovada nas energias. Também. Né? Parece que reforça mais ainda tudo aquilo que a gente já sabe, mas parece que se a gente não ouve, parece que vai adormecendo, digamos assim. Então quando eu venho, eu participo, eu ouço tudo que você já falou, embora a maioria das vezes é as mesmas coisas, né? E isso que é interessante, tipo assim, nossa, como que a gente precisa, assim, no meu caso, né, pelo menos, preciso ouvir tantas vezes uma coisa só para dar uma renovada, digamos assim. Eu com 7 anos de idade, eu perdi meu pai num acidente de carro, onde eu não estava no mesmo carro, mas no carro que estava meu pai, estava minha mãe, a minha avó materna e meu irmão, que tinha menos de 3 anos. E nesse acidente, né, um caminhão bateu no carro, tudo. E eu assisti tudo esse acidente. Estava no carro de trás. Estava no carro de trás. Eu e a minha irmã, a gente não estava no mesmo carro. E, enfim, aconteceu esse acidente, o caminhão bateu no carro. Meu pai veio a óbito, minha avó veio a óbito, meu irmão, com menos de 3 anos, também veio a óbito. A única que sobreviveu desse carro foi minha mãe. Foi minha mãe. E assim, eu assisti tudo, eu vi tudo isso. Claro que, né, na hora lá sofri muito de saber que o pai tinha falecido, que o irmão, a avó, tudo. Mas depois que passou esse fato, a gente é criança, não dá muito, né? Mas aí você cresce, né? Aí a gente cresce, você vai vendo que as coisas não é bem assim, né? O que acontece? Quando esse fato aconteceu com a Célia, nós temos a nossa memória, que a gente é um HD nosso. Quando dentro da vida dela, ela vindo
acontece algo chocante, como pode acontecer com você, algo que aconteceu, é como se a gente fica preso naquele inconsciente, naquela memória. E a nossa vida, em vez da gente olhar para frente e começar a buscar crescer, a gente vai olhando para a vida como se a gente estivesse de costa para a vida e olhando para aquilo lá atrás. Porque a gente quer resgatar algo que não tem como resgatar. Porque o passado é algo que não existe. Ele só existe na memória dela, na memória dele. Eu tenho as minhas memórias. E nós precisamos dessas memórias porque é através dela que a gente consegue viajar e voltar para casa. E quando a gente fez esse movimento, e aí foi lindo porque era como a criança dela, de 7 anos, eu lembro até hoje, ela queria o abraço do pai. Demais. Ela queria o abraço do pai. Eu sonhei com isso. Realmente, literalmente, dormindo, eu tive um sonho mesmo. Sonhei que depois que eu sonhei com isso, eu fiquei pensando assim, foi tão real, foi muito real, que depois eu fiquei pensando assim, nossa, mas parece que eu sentia assim, sabe, os braços dele. Fiquei meio aérea depois, no outro dia, porque foi um sonho real. E nesse sonho é um momento que, aí eu digo para você, se você tem um problema interno, não adianta você querer viver a vida e esconder debaixo do tapete. Aquilo está registrado dentro de você. E o que a gente pode fazer naquele momento é trazer aquilo para a Célia, ela ter um entendimento daquilo que aconteceu e depois desse entendimento ela poder buscar a nova versão dela, que foi que daí a gente veio trabalhando, para ela se atualizar. Porque se ela não entra nessa atualização, ela muitas vezes esquece o papel de ser mulher, esquece o papel de ser mãe, esquece algumas coisas porque estava conectado a algo lá atrás. E como se no inconsciente sempre buscava algo. Então esse entendimento de entender a mente como funciona e poder fazer essa conexão energética, eu acho que é a coisa mais linda. E os resultados tá aí, faz 2 anos. Faz 2 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Literalmente foi uma descarga de emoção, né? É como você conseguiu acessar algo que você procurava. Só que você não conseguia achar. Só que aqui você conseguiu. Aqui você conseguiu achar e a gente conseguiu como que ligar aquele disjuntor. Ou desligar. Né? A gente conseguiu essa conexão. E aí é onde traz todo esse resultado. Nossa, muito obrigada a você, porque se não fosse através de você, eu não estaria bem do jeito que eu tô hoje em relação a isso, porque foi uma coisa que me, digamos assim, perseguiu a vida inteira, né? Sim. Então, é só gratidão mesmo. Obrigado.